E vamos ao primeiro vídeo do nosso curso. Eu estou muito empolgado para começar esse curso. O tema do primeiro vídeo é sobre nutrientes, mais especificamente o de macronutrientes. Você quer saber o que vai ser falado hoje? Você quer ver essa porra, velho? Então, para começar, diretor, solta a vinheta. Como assim não tem vinheta? Ah, não tem mesmo? Então, fazer o quê? Então, vamos lá. Então, vamos começar. O que são nutrientes? Como o nome já diz, são as substâncias que têm a função de nutrir. Nós nos alimentamos por vários motivos psicológicos, sociais, religiosos. Nós precisamos comer para sobreviver e também realizar atividades, desde as mais simples até as mais complexas. Tô com fome! Eu preciso de comer, porra! Vai tomar no... Os nutrientes são divididos em dois grupos, o de macro e o de micronutrientes. Esse prefixo macro e micro se refere à quantidade que nós precisamos desses nutrientes todos os dias. Os macronutrientes precisamos em grandes quantidades e os micronutrientes em quantidades menores. Hoje vamos falar sobre os macronutrientes. Os três macronutrientes se chamam carboidratos, proteínas e gorduras. Os micronutrientes se referem às vitaminas e minerais. Os carboidratos também são conhecidos como açúcares ou glicídios. São nutrientes formados por pequenas unidades chamadas monossacarídeos. Quando você faz a digestão de um carboidrato, ele é quebrado em pequenas unidades de monossacarídeos. A principal unidade dessa se chama glicose. Quando você exagera no consumo de carboidratos, eles podem acumular primeiro na forma de glicogênio e depois na forma de gordura. O glicogênio se refere a uma fonte de energia prontamente disponível, muito utilizada por atletas de alto desempenho. A gordura a gente conhece muito bem. Os carboidratos podem ser divididos em dois tipos, os simples e os complexos. Isso se refere à quantidade de pequenas unidades de monossacarídeos que eles vão ter. Há quem venda a ideia de que os carboidratos são prejudiciais à saúde e até mesmo venenosos. Mentira! Mentira! Então, quando você der uma notícia, fala a fonte! Fala quem é a fonte! Fala de onde veio! Fala de onde veio! Estão falando com um cara sério aqui dentro! A principal função dos carboidratos no organismo é o fornecimento de energia. Quando você ingere carboidratos, você poupa a massa muscular e utiliza menos gordura como fonte de energia. Se você não ingere carboidratos, você não ingere fibra alimentar, que com uma boa hidratação é fundamental para o bom funcionamento do intestino. Além disso, o cérebro quase que exclusivamente usa carboidratos como fonte de energia. Quando você restringe o fornecimento de açúcar para o cérebro, você pode sofrer com sintomas como estresse, mau humor, dor de cabeça. Tô te falando, nós vamos entrar na porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein? Tá achando que eu tô de brincadeira contigo. Entre as fontes alimentares de carboidrato, eu destaco a maioria das frutas, que tem açúcares naturais, os derivados do trigo, como o pão, bolo, biscoito, que são parte da cultura brasileira e estão muito presentes na dieta. Os açúcares, balas, pirulitos, bombons, doces em geral, são ricos em açúcares e açúcares da maioria simples. E o último grupo alimentar que eu destaco são de raízes e tubérculos. Guarde esse nome, tubérculos. Batata, aipim, inhame, batata doce são alimentos ricos em carboidratos, muitas vezes confundidos com legumes. A diferença é que o conteúdo de água desses alimentos é muito menor do que o dos legumes, concentrando a quantidade de carboidratos deles. Então agora você já sabe que esses alimentos são da família das raízes e tubérculos. As proteínas são formadas por pequenas unidades chamadas aminoácidos. Então, o processo de digestão delas resulta na liberação de aminoácidos no sangue. Uma ingestão exagerada de proteínas também leva ao acúmulo de gordura, não se engane.
Elas são divididas em proteínas de alto e de baixo valor biológico. Normalmente as proteínas derivadas de animal são de alto valor biológico e as derivadas dos vegetais são de baixo valor biológico. Isso se refere muito à composição de aminoácidos essenciais. Essenciais aí no caso significa que são aminoácidos que a gente não consegue produzir dentro do nosso próprio corpo, tendo que buscá-los através da alimentação. As proteínas estão em quase todos os tecidos do nosso corpo. Fazem parte da estrutura de pele, unhas, tendões, ossos, ligamentos, mas são composição essencial da massa muscular. Aqui nós constrói fibra, rapaz! As proteínas também fazem a contração desse músculo. Enzimas são proteínas que aceleram, otimizam e melhoram processos vitais dentro do nosso corpo. São proteínas também que fazem o transporte do oxigênio. Quando você leva um ar rico em oxigênio para o seu pulmão, é uma proteína no sangue que encontra esse oxigênio, capta-o e leva para músculos, tecidos e outras partes do nosso corpo. As fontes de proteína incluem os leite e derivados, principalmente queijos e iogurtes. Como são derivados de animal, são proteínas de alto valor biológico. Os ovos de variadas aves são ricos em proteína. Tanto a parte da clara quanto a parte da gema contém proteínas. Como as proteínas fazem parte da nossa massa muscular, também fazem parte da massa muscular dos animais. Quando nós nos alimentamos diretamente do músculo do animal, estamos ingerindo uma fonte rica em proteínas. Os alimentos da família das leguminosas, soja, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, são as principais fontes de proteínas do reino vegetal. Além disso, hoje já inclui alguns alimentos processados derivados dessas leguminosas, como o tofu, a proteína texturizada de soja, entre outros. E sem dúvida não podemos deixar de falar sobre os isolados de proteína. Atualmente são importantes fontes de proteína. Com o avanço do mercado fitness, esses produtos estão cada vez mais presentes na dieta do brasileiro. Whey protein, albumina, caseína, proteínas vegetais como trigo, ervilha e arroz. Gorduras, esse nutriente que causa bastante espanto na gente. As gorduras, quando são digeridas, liberam ácidos graxos. Graxa, em espanhol, significa gordura. Então, em tradução literal, seriam ácidos gordos. Se você ingerir muita gordura, ela vai acumular na forma de gordura. A principal divisão das gorduras é entre saturadas e insaturadas. Dentro das insaturadas ainda existem as monoinsaturadas, poliinsaturadas. Dentro das poliinsaturadas ainda existem as famílias dos ômegas, ômegas 3, 6, 9, assunto para vídeos posteriores. Gordura desempenha várias funções no nosso organismo e uma delas, e a primeira, é a de fonte e reserva de energia. Nossa principal reserva de energia está no lugar chamado tecido adiposo, que é onde ficam armazenadas as gorduras. A gordura faz a proteção dos órgãos. Imagine uma camada de espuma, um plástico bolha que reveste órgãos e protege contra pancadas mecânicas. A gordura tem função de isolamento térmico. Repare que os atletas de natação têm um percentual de gordura um pouco mais alto que atletas de outras modalidades. Isso protege contra a perda de calor, principalmente numa travessia marítima, onde a temperatura da água costuma ser bem baixa. Gordura é fundamental para o transporte, absorção e utilização de algumas vitaminas. E não podemos deixar de falar que a gordura gera bastante saciedade. Repare que após uma refeição rica em gorduras, você costuma ficar mais tempo sem se alimentar. Temos que saber usar essas estratégias. Entre as fontes de gordura, primeiro eu destaco os óleos. Os óleos. Azeite, óleo de coco, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de sementes de uva, qualquer tipo de óleo. As gorduras sólidas, derivadas principalmente dos animais, manteiga, creme cheese, requeijão, creme de leite ou qualquer outro derivado concentrado em gorduras. Pão é energia, tem fibra, tem sabor. A manteiga tem proteína. É mentira, tudo mentira. Mentira de vocês.
É mentira! As oleaginosas, castanha, nozes, macadâmia, castanha do Pará, noz pecan, pistache, amendoim, são importantes fontes de gorduras, principalmente gorduras boas. E em especial duas frutas são ricas em gorduras, o coco da Bahia e o abacate. Para você que chegou até aqui, eu só tenho a agradecer, espero que tenha gostado. Faça os rituais de quem acompanha canais de vídeo, curta, se inscreva, curta, me siga. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, faça no campo dos comentários. Diretor, vinheta de final também não tem. Não tem, né? Então tá bom. A gente encerra por aqui mesmo. Um abraço e até a próxima.